Olá, professor. Hoje eu, Samuel Bressan Barbosa, juntamente com Richard Figueiredo, iremos apresentar um pouco mais do banco de dados Cassandra. Esse trabalho, a gente vai analisar alguns pontos, começando pela linha do tempo do Cassandra, as vantagens e desvantagens na utilização desse banco de dados, exemplos de empresas que utilizam esse banco, as características, as principais diferenças para outros bancos de dados NoSQL e o principal, como instalar e configurar o banco de dados Cassandra. Iniciando pela linha do tempo, esse projeto se iniciou em 2008, ou seja, comparado a outros bancos de dados, é um projeto bem recente. Ele se iniciou em julho de 2008, desenvolvido pelo Facebook, e o objetivo era gerenciar pesquisas da caixa de entrada, e foi lançado em código aberto na mesma data. Ele foi desenvolvido por dois homens, com um nome meio complicado, mas as fotos deles irão aparecer aqui na tela. Logo em 2009, ele se tornou um projeto da incubadora Apache, e depois de um ano, ele foi reconhecido pela comunidade e se tornou um projeto de nível superior. E depois disso, o crescimento dele continuou a aumentar a cada dia. Em 2014, ele se tornou o banco de dados, o nono banco de dados mais popular daquela época. E até hoje, ele consegue alcançar alguns recordes e o crescimento do uso dele se mantém estável. Então ele sempre está nos bancos mais utilizados até hoje. E 2015 em diante foi o boom de todas essas aplicações do Cassandra, porque diversas empresas começaram a migrar ou mudar alguns serviços para o Cassandra, como exemplo o Discord, a Apple e o Netflix. Então a linha do tempo do banco de dados é bem pequena, porém a ideia do projeto dele foi tão interessante que teve um rápido crescimento. Por isso é bem importante analisar as vantagens e desvantagens de utilização desse banco de dados. Já que ele foi construído com um objetivo específico, ele não é aplicável a todos os ambientes. Por isso é importante analisar para que ele serve. A principal vantagem de utilização desse banco é a alta performance que ele tem, justamente porque ele foi desenvolvido para fazer leituras e escritas em uma velocidade imensa de grande quantidade de dados. Então o principal objetivo dele era fazer isso e é o principal ponto de vantagem dele. O banco de dados também é extremamente tolerante a falhas. Ele funciona, esse banco de dados, com uma forma de anel. Ou seja, para poder melhor explicar, ele manda sinal entre vários pontos desse anel, e quando ele encontra um erro, ele faz com que esses dados sejam mandados para todos os outros anéis para poder ter um dado mais seguro. Então, de tempos em tempos, isso acontece no background dessa aplicação, e esses dados são replicados para a segurança. Por isso ele é extremamente tolerante a falhas. Outro ponto bem interessante é que ele tem uma escalabilidade linear. Ou seja, se você quiser aumentar a potência desse banco de dados, basta adicionar uma nova máquina, um novo servidor ou um novo nó nesse cluster. Comparado a outros bancos de dados, por exemplo o MySQL, se você quer aumentar a potência do servidor do MySQL, você tem que trocar as peças, adicionar mais RAM, e já com Cassandra é muito mais simples, basta adicionar um novo servidor. Ele também é altamente distribuído, ele nativamente suporta vários data centers, então ele foi desenvolvido com base nisso, suportar vários data centers independente de um nativamente. Então ele é feito para isso, ter vários servidores funcionando. E outra vantagem é que a linguagem do banco de dados Cassandra é bem semelhante ao SQL. Ele usa o CQL. Também é importante analisar as desvantagens. Em algumas pesquisas, usuários relatam problemas com latência, também a baixa otimização para a leitura,
Alguns usuários reclamam da baixa organização dos dados, fica difícil de entender. O terceiro, já que tem essa extremamente tolerante a falhas, alguns dados acabam sendo duplicados nesses servidores. E por último, que é uma desvantagem comum nos bancos de dados NoSQL, é que ele não suporta joins, justamente porque o objetivo principal dele é a leitura e escrita de uma forma rápida. Aqui vemos alguns exemplos de várias outras empresas que utilizam esse banco de dados, como o Netflix, o Uber, a Apple, o eBay, o GitHub, o SoundCloud, o Globo.com e o Reddit. Bem, meu nome é Richard e agora eu vou começar a minha parte da apresentação do trabalho. Falaremos nesse slide algumas diferenças entre os bancos de dados relacionais e não relacionais e alguns motivos de por que usar um ou o outro e algumas comparações entre eles. Então vamos lá. Falando sobre as diferenças entre os bancos de dados relacionais e não relacionais, aqui, de exemplo na nossa tela, temos alguns exemplares de bancos dos dois grandes grupos principais. Os relacionais, como o Oracle e o SQL Server, e os não relacionais, como o Cassandra, o Redis e o MongoDB. Sabemos que dentro do grupo de bancos no SQL, ou não apenas SQL, também existem suas subdivisões. No nosso caso, iremos fazer um comparativo de uma forma total entre os bancos relacionais e os não relacionais. Então vamos falar um pouquinho sobre possíveis razões para usar um banco relacional. Em um banco relacional, a gente tem algumas garantias, como o ACID, que é atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade. O ACID ele reduz possíveis anomalias, ele ajuda a reduzir, na verdade, e protege a integridade do banco de dados. Ele faz isso porque define exatamente como as transações interagem com o banco de dados. E o que não é o caso do banco de dados no SQL, que tem o objetivo principal de apenas a flexibilidade e velocidade, em vez de 100% de integridade nos dados. Na verdade, não é que o banco no SQL ele tem apenas esse objetivo. Na verdade, ele é mais otimizado para flexibilidade e velocidade. Outro ponto do banco de dados relacional é que seus dados são estruturados e imutáveis. Essa é uma outra grande característica. Agora vamos falar um pouquinho sobre possíveis razões para usar um banco no SQL. Bom, como a primeira razão para usar um banco de dados não relacional, a gente pode destacar o ponto de armazenar grandes volumes de dados sem uma estrutura definida. Então, como que isso funciona? Num banco de dados no SQL, os campos, os atributos, eles não têm limites, diferentes das colunas do SQL, que possuem limites de tipos de dados e limites de tamanho. Em alguns bancos no SQL, não possuem essas restrições de limites. Além disso, o usuário do banco no SQL ele pode adicionar novas propriedades conforme as necessidades do negócio mudam e costumam mudar de acordo com o negócio. Então, quem utiliza esse banco ele não tem total preocupação nisso, com impacto nas demais informações armazenadas. Outro ponto muito importante de se destacar é a computação em nuvem que vem aumentando muito ultimamente. Então, com o avanço dessa tecnologia, é normal que cada vez mais fique mais barato esse tipo de serviço. Então, o banco no SQL ele é focado totalmente em aumento horizontal. Então, no banco de dados, por exemplo, o SQL Server ou Oracle, bancos relacionais, o aumento ele é muito verticalizado. Para você aumentar o seu poder, o seu poder de processamento, você tem que investir mais hardware naquele servidor do banco. Num banco no SQL, mais focado no Cassandra, o seu aumento de processamento não tem foco em apenas uma máquina. Não, você pode adicionar novos servidores e pegar, vamos chamar de pedaços, cada servidor vai ficar com um pedaço na trilha do banco. Então você não tem essa limitação em uma máquina. Não, você quer aumentar o seu processamento, você adquire mais servidores. Então o banco de dados no SQL ele tem um desenvolvimento rápido também. Se você estiver desenvolvendo em uma tecnologia ágil, um banco de dados, se você estiver desenvolvendo uma tecnologia ágil, um banco de dados
relacional, ele provavelmente o atrasará um pouco mais, por conta de sua complexibilidade de estrutura e seus padrões. Um banco de dados no SQL, como o contrário, ele não requer um nível de preparação normalmente necessário para bancos de dados relacionais, já que é questão de regras, de limitações, ele não tem tantas restrições. Então, como o nosso foco aqui nesse trabalho é o Cassandra, eu vou estar agora falando um pouquinho mais sobre o Cassandra BD. Então, o tipo de banco no SQL do Cassandra é o Column Family. Esse tipo de banco ele é utilizado para armazenar e processar grandes quantidades de dados distribuídos em muitas máquinas. Como eu falei agora há pouquinho, o upgrade de processamento de um banco de dados no SQL ele não está focado em apenas um servidor, num upgrade vertical, e sim horizontal. Então, como você quer expandir o seu negócio, você expande adicionando novos servidores para ser o seu banco de dados, fazendo as informações serem acessadas de maneira mais rápida. Então, como a gente viu, um exemplo de um cliente que usa bancos de dados no SQL é a própria Netflix, pois ela precisa que o acesso aos filmes, aos seus conteúdos, seja de maneira rápida. Então ela replica a informação em diversos servidores e dessa maneira o acesso acaba sendo mais rápido. Se o banco fosse um banco relacional, vamos supor que fosse, por exemplo, um SQL Server numa versão mais estática, pois temos que abrir um parênteses aqui que já existem algumas versões mais novas com essa liberdade, o acesso ele acaba se tornando mais lento comparado a um Cassandra. Então vamos para o próximo slide. Bom, agora chegamos na parte de instalação. Pois bem, pessoal, chegamos agora na apresentação da instalação e configuração do Cassandra BD. Então, para isso, eu dividi em 5 etapas para ficar de uma maneira mais interativa e mais simples e de maneira mais fácil de compreender. A primeira etapa vai ser baixar e instalar o Java 8, que é um dos pré-requisitos para o Cassandra. A segunda etapa vai ser a instalação e configuração do Python 2.7 ou superior, que também é outro programa, outra aplicação que é pré-requisito para o Cassandra. A próxima etapa vai ser a etapa 3, baixar e configurar o próprio Apache Cassandra. A etapa 4 vai ser iniciar o Cassandra partindo do CMD, e a quinta e última etapa vai ser acessar o Cassandra e alguns comandos. Então, vamos para a primeira etapa. Na primeira etapa, estaremos instalando e configurando o Java 8. Precisamos então baixar primeiramente o Oracle Java, que precisa ser o JDK na versão 8, a versão Development Kit. Então, para ficar de maneira mais rápida, eu já instalei o Java no meu computador. Então, eu já tenho aqui a versão 8, atualização 31 instalada. Então, estaremos apenas configurando a variável de ambiente. A instalação do Java JDK 8 é uma instalação simples. Então, vamos partir do princípio da configuração da variável de ambiente. Para isso, acessem as propriedades do seu computador, em opções e configurações avançadas do sistema. Estaremos entrando na opção variáveis do ambiente. Nesta opção, vamos criar uma variável chamada de Java Home. No meu caso aqui eu já tenho criado, mas se fosse preciso era só clicar em novo. O nome da variável, informar Java underline home. E o valor da variável é o caminho do Java. Vamos só confirmar se este caminho de fato ele está correto. Ele está apontando para o meu Java Home. Eu dei aqui um Ctrl V e de fato ele está apontando aqui dentro. Pode verificar que eu tenho duas versões do Java, o JDK e o JRE. Então é muito importante e é preciso que esteja apontado para o JDK. Feita a configuração do Java Home, feita a instalação e a configuração dessa variável, a primeira etapa está concluída. Agora vamos para a segunda. Pois bem, pessoal, agora começamos a segunda etapa, a instalação e configuração do Python 2.7 ou superior. Lembrando que o Python ele é um pré-requisito, então precisamos instalar o Python para conseguir instalar o Apache Cassandra. Para isso, precisaremos estar instalando o Python e editando uma variável de ambiente também para o Python.
Aqui no meu sistema eu já fiz a instalação, que é a instalação padrão, e vamos apenas fazer a parte da configuração da variável no ambiente para ficar de uma maneira mais didática. Então, para isso, acessamos as propriedades no computador, configurações avançadas do sistema, variáveis no ambiente, e no Python nós não criaremos uma variável nova, nós estaremos editando a variável path. Então, localizando a variável path, podemos abrir ela, clicar em novo, e aqui em novo vamos procurar o caminho onde está o Python na máquina. Então vamos em procurar, vamos abrir aqui este computador, ctrl C, deixa eu localizar o Python aqui. Não está no meu arquivo de programa. Vou fazer uma breve pausa para encontrar o Python e já retorno. Pois bem, pessoal, retornei aqui. Então, vamos estar adicionando o local de instalação do Python na variável de ambiente path. Então, vamos estar clicando em novo. Vamos procurar ele. Por padrão, na instalação eu deixei no local padrão, então está em local C, Python 27. Ok. Basta estar adicionando a pasta principal, clicar OK e dar mais um OK. E agora está finalizado a etapa 2 do processo de instalação do CassandraDB. Bom, seguindo para a etapa 3 agora, vamos agora entrar na parte de instalação e configuração do banco de dados Cassandra em si. Então, primeiramente estaremos baixando e extraindo o arquivo do Cassandra, realizando o download pelo site oficial do mesmo. Depois estaremos configurando algumas variáveis de ambiente. Pois bem, para baixar, basta acessar o site oficial, estar selecionando a versão 3.11.8, estaremos fazendo esse teste nessa versão, por se tratar de uma versão mais estável. Clicar na versão, basta clicar aqui para fazer o download. O download será rápido, assim como terminar de fazer o download, estarei dando sequência no vídeo. Pois bem, o download já terminou, eu já peguei ele aqui e coloquei em outra pasta, por isso que está como removido, mas ele está aqui. Terminando de baixar, basta estar extraindo o arquivo. Agora esse procedimento estará demorando um pouco, assim que terminar de descompactar, eu estarei voltando à instalação. Enquanto está extraindo o arquivo, faremos a segunda parte da etapa 3, que é configurar as variáveis de ambiente. Então, para isso, vamos acessar de novo as propriedades do meu computador, configurações avançadas do sistema, e vamos estar fazendo algumas modificações aqui dentro. Primeiramente, a gente vai criar uma nova variável, chamada de Cassandra Home. E aqui dentro, no valor, a gente vai voltar à pasta onde vai ficar o Cassandra em si. No nosso caso, eu criei uma pastinha aqui dentro de downloads, nova pasta. Aqui vai ser a pasta onde está o Cassandra. Aqui é a pasta onde vai ficar o Cassandra. Então, como valor da variável, eu vou colocar essa pasta aqui em si. Então, eu já posso pegar aqui, copiar esse valor, vir aqui na nossa variável de ambiente e estar colando ele aqui. Posso feito isso, só dar um OK. Depois de ter criado essa variável, vamos estar editando uma outra variável, que é a variável path, onde a gente já editou no Python. Então, nós vamos localizar ela aqui, abrir, e vamos estar adicionando. Então, vamos clicar em novo, e vamos estar adicionando aqui a pasta bin. Então, vamos estar aqui em procurar, vamos dar um Ctrl C aqui, deixa eu botar aqui então, pasta bin. Ele já localizou aqui. Vamos dar um OK, mais um OK, OK, está pronto. Aqui, se a gente vir aqui e tentar acessar a pasta bin, ele está acessível. Então, feito a extração do arquivo e configurado esses passos, feita a instalação do Java, do Python, configurado as suas variáveis, feito após extrair o Apache Cassandra
e feita a configuração dos variáveis de ambiente, ele já está apto para a gente já estar inicializando o serviço. Então, vamos para a quarta etapa, de inicializar o Cassandra a partir do Windows CMD. Pois bem, pessoal, etapa 4, então vamos estar agora iniciando o Cassandra a partir do CMD. Então, para isso, já que todo o nosso exemplo está sendo no Windows, logicamente estaremos utilizando o CMD, pois, já que o Cassandra é um Apache, a gente precisa estar iniciando um serviço para estar acionando a inicialização dele. E assim, dentro dele, estará sendo feito todos os deploys necessários. Então, para isso, após nós chamarmos o CMD, basta digitarmos Cassandra. Com isso, o serviço começará a startar. Start in Cassandra Server. O serviço vai carregar alguns parâmetros, vai fazer alguns deploys e depois vai estar liberado para uso. Então, estaremos aguardando para verificar se a inicialização foi com sucesso. Enfim, serviço inicializado com sucesso. Um ponto bem importante, não podemos fechar essa janela, temos que deixar ela minimizada. Então, finalizando o quarto passo, o nosso servidor já está no ar. O nosso Cassandra Server já está sendo executado. Agora, a última etapa, a etapa 5, nós vamos estar acessando o Cassandra e executando alguns comandos, explicando algumas questões. Então, para acessar o Cassandra, existem diversas maneiras. Existem clients e até a gente consegue acessar pelo próprio CMD. No caso desse nosso exemplo, eu não mostrei como fazer a instalação do client, pois não vem ao caso. Mas estaremos usando o Client Dev Center. É o DataStax Dev Center. Para fazer o download dele é muito simples, basta pesquisar no Google DataStax Dev Center, versão de desenvolvedor, que vocês estarão encontrando esse programa aqui para download. Então, por meio do DataStax, a gente vai estar conectando e usando a linguagem CQL do Cassandra. Pessoal, antes de nós começarmos a quinta etapa, a parte mesmo de botar a mão na massa dentro do Cassandra, um detalhe que eu me esqueci de comentar. Dentro do Cassandra existe uma configuração aqui no seu arquivo conf, o arquivo cassandra.yml, que é o arquivo geral de configuração. A gente consegue setar aqui dentro o método de autenticação. Então, por padrão, ele não requer nenhum meio de autenticação. Então, não é necessário usuário e senha para fazer login. Bem aqui, ó. Então, ele permite que qualquer pessoa consiga acessar o banco. Então, essa aqui não é uma boa prática. A boa prática seria trocar essa configuração por Password Authenticator, que aí ele vai na hora de conectar, pedir senha e usuário. Por padrão, a senha e usuário é Cassandra. Usuário Cassandra, senha Cassandra. Mas já que a gente não vai estar alterando usuário e senha após a gente entrar, enfim, para ficar de uma maneira mais didática, mais rápido também, eu vou estar deixando essa opção como allow ao Authenticator. Então, qualquer usuário e senha vai ser possível acessar o Cassandra aí, sem problema nenhum. Então, beleza? Deixa eu minimizar aqui. Vamos então lá para o nosso client, o DataStax, para dar sequência nos comandos e conhecer um pouquinho mais sobre o banco. Aqui, como eu já mostrei, o serviço está rodando por trás, então deixamos minimizado. E aqui para darmos andamento, né, darmos inicialização, digamos assim, para executarmos os comandos em CQL, vamos adicionar uma nova conexão. Clicado aqui nesse botão de adicionar conexão, vamos dar um nome aqui para a nossa conexão. Vamos botar conexão BD produção, não, conexão banco Cassandra. Aqui a gente vai ter que informar o host que o servidor está, já que no nosso caso aqui eu instalei no meu próprio notebook. Vamos botar aqui então localhost. Vamos estar adicionando. Vamos vir para o próximo. Se caso tivesse marcado aquela opção de apenas com usuário e senha, eu teria que marcar essa opção, botar usuário e senha. Mas já que eu não marquei, não tem problema nenhum usar o próximo aqui. Vamos então clicar duas vezes em cima aqui. Ele já estabeleceu a conexão, já está aqui com o símbolo de conectado.
Então vamos vir aqui agora para a nossa planilha SQL. E aqui a gente já está conectado dentro do nosso servidor, gente. Então vamos falar agora aqui sobre algumas informações importantes. Dentro do Cassandra a gente não tem o que a gente chama de banco de dados ali no caso no Oracle, no SQL Server, no Postgres. Aqui dentro do Cassandra a gente tem o que a gente chama de key space, que são os databases. Então cada key space aqui dentro é um database. Então primeiramente a gente logou aqui no database, numa key space padrão de sistema, o system, e aqui dentro a gente aqui consegue até estar trocando o key space, system e tal. Então vamos deixar na system. A gente vai estar executando aí, a gente vai estar criando agora a nossa key space. Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui alguns comandos que eu já deixei pronto. Basta a gente executar. E agora vamos estar conversando um pouco aí em cima desses comandos aqui. O primeiro comando, o mais importante, é o create key space. Então aqui a gente vai estar criando a nossa key space, chamada de BD trabalho. Então essa é a sintaxe do comando de criação de key space local. Se eu estivesse criando em um outro host, um outro servidor, a sintaxe estaria sendo um pouco diferente. Então vamos ler aqui a sintaxe, vamos então estar criando key space trabalho, aqui com a replicação. Essa parte que é muito importante. O que é esse 1 aqui? Então esse 1 ele é o fator de replicação, é a quantidade de replicações em quantos servidores os dados que eu adicionar nessa key space vão ser replicados. Então caso eu tenha, por exemplo, um data center, um ambiente com 15 servidores, eu estarei informando aqui, em vez de 1, 15. Então eu posso setar aqui o valor que eu bem entender, que o dado será replicado nesse número X de vezes que eu botei aqui. Claro, depois eu tenho que fazer uma outra configuração de outros servidores, mas enfim, começa nesse primeiro passo aqui. Então no nosso exemplo, vamos estar informando 1 aqui e vamos estar executando esse comando. Feita a criação do key space, agora a gente já tem esse novo key space aqui para selecionar, BD trabalho, e a gente vai poder executar os comandos aqui dentro. Então vamos usar aqui um comando create. A sintaxe é muito parecida com outros bancos de dados, relacionais e não relacionais. Então create table, o nome do nosso key space, ponto, nome da tabela, atributos e o seu tipo de dado. Então vamos estar criando aqui. Vamos acionar esse botão, ou o botão Alt F11. Então foi executado com sucesso. Vamos dar um select aqui. Então vamos usar aqui o Alt F11. Ele executou com sucesso, deu select, só que não retornou nada, porque a gente não tem nenhum dado aqui na nossa tabela. Então outros comandos aqui, a gente tem como exemplo o insert. Vamos agora executar aqui um insert into. Então insert into, o nome do nosso key space, ponto, nome da tabela onde a gente está dando um insert, os atributos e aqui os valores. Então vamos dar um insert aqui de exemplo, Alt F11, um selector de starting and successive executed, então ele executou com sucesso. Vamos rodar agora o nosso select aqui, Alt F11, ele executou normalmente. CD carro, lembrando que eu usei um ID, então ele preenche automaticamente o ano, marca, modelo e a nota do carro. Então agora vamos executar aqui um segundo insert. A gente vai fazer depois algumas modificações nessa nossa tabela. Então, Alt F11. Foi inserido com sucesso. Vamos dar um outro select aqui para a gente verificar como é que ficou aqui dentro. Então agora tem dois registros nessa nossa entidade. Dois carros diferentes, o HB21 Gol, só que o Gol tem a nota 10 e o HB20 tem a nota 0. Então agora a gente vai dar um updatezinho aí nessa nossa tabela de teste. Então update, key space, tabela, set, é o atributo, né, que a gente quer mudar, então set nota igual a 1, where, carro, eu peguei aqui o ID, vamos pegar aqui o ID do HB20. Então vamos colar aqui e vamos executar o comando. Alt F1, Alt F11, executado com sucesso, vamos dar um select aqui, vamos ver se a nota foi atualizada, passei a nota para -1, foi atualizada com sucesso. Então, a gente, para o nosso último comando aqui de exemplo, vamos dar o delete, então Alt F11,
foi executado com sucesso. Então, se a gente der o nosso select novamente, já não vai ter mais esse registro no nosso banco. Opa, aqui eu peguei o ID de outro teste que eu estava fazendo antes. Colamos aqui, vamos executar. Executado com sucesso. Ele executou com sucesso. Sim, num banco de dados relacional. Mesmo em um banco de dados relacional, se der um delete em um dado que não existe, ele não vai dar erro, né? Ele vai só retornar que foi executado com sucesso o comando. Então, vamos executar aqui novamente nosso comando e verificamos que só ficou o carro, o Gol da marca Volkswagen com a nota 10. Então, seriam esses os nossos exemplos. Fiz alguns exemplos práticos aqui, expliquei um pouco como que funciona a parte de bancos de dados, né? No caso, aqui a gente criou o que a gente chama de banco de dados num banco de dados relacional, mas aqui a gente chama diferente, é o KeySpace. E a grande sacada aí do Cassandra é a replicação, né? Então, no caso aqui a gente usou um como padrão, só vai manter nesse aqui. Vai replicar só nesse. E executamos alguns comandos aí. O NoSQL é muito chamado de não apenas SQL. Então, a gente pode verificar que os comandos eles são iguais ao SQL, todos esses que a gente usou. Então, algumas coisas são diferentes, mas funcionam ainda muitos comandos do SQL. Então, por isso que é não apenas SQL, né? Porque é no SQL e algo mais. Então, seria isso, a parte de instalação e configuração. E agora a gente está finalizando o trabalho. Seria isso. Muito obrigado a todos e até mais.